pessoal, estamos iniciando mais um episódio do podcast Sobre Mentes e já vamos pedir para que vocês possam curtir, compartilhar, comentar para nos ajudar a que esse conteúdo possa chegar em mais pessoas. Hoje nós temos um convidado especial para falar sobre empreendedorismo, questões financeiras, como a mente influencia nas nossas decisões financeiras e para isso então a gente convidou o Rodrigo Azevedo, economista, planejador financeiro e sócio fundador da GT Capital, um dos maiores escritórios de investimentos da BTG Pactual no Brasil e o maior escritório no Rio Grande do Sul. O Rodrigo vai poder nos contar um pouquinho da sua carreira, né? Ele saiu do banco, CLT, para empreender, né? Hoje tem um escritório, então, de assessoria financeira e a gente vai bater um papo, então, sobre essa relação, né? Dinheiro, psicologia, comportamento, emoções. Então, Rodrigo, um prazer te receber aqui hoje conosco e fica à vontade para iniciar, podendo falar um pouquinho sobre a tua carreira, sobre ti. Maravilha. Eu agradeço primeiro o convite, né? A gente tá batendo um papo aqui antes de iniciar. Quando me falaram, né, o tema, eu falei, quero participar, mesmo não sendo, né, não tendo uma formação na área da psicologia, eu entendo que conversa muito essas duas áreas, a parte do mercado financeiro com a parte da psicologia. Inclusive, penso em um segundo momento aí da minha trajetória, de repente, estudar psicologia, porque eu vejo que o futuro da profissão do assessor de investimentos, do planejador, ela está muito ligada com a questão das emoções, com como a gente vai conseguir ler os investidores, as pessoas que a gente atende, e conseguindo ler, conseguindo entender um pouco do que vem de bagagem com essas pessoas, a gente vai conseguir entregar ali no final do dia o que a gente se propõe, que é uma solução personalizada para tudo que envolve a vida financeira desse investidor. Então, falando um pouco, né, sobre a minha carreira, são 19 anos atuando no mercado financeiro. Como tu trouxe, eu comecei no banco, então foram 11 anos dentro de uma instituição grande, né, o Bradesco, que naquele momento era o segundo maior banco privado do país. Uma carreira que, sim, foi muito importante para me preparar para o que eu estou vivendo hoje, que é o empreendedorismo, né? Então, eu brinco que por muito tempo ali eu tive uma oportunidade de fazer um estágio de empreendedorismo. Então, o banco me permitiu crescer muito. Eu entrei com 18 anos, então foram 11 anos lá dentro. Saí de alguém que tinha quase nada de experiência, nada de conhecimento, de bagagem, para depois 11 anos sair praticamente pronto, né? Não pronto, muito preparado para empreender. Então, depois desses 11 anos de Bradesco, sempre atuando na área de investimentos com investidores de alta renda. E foi teu primeiro trabalho? Foi o primeiro emprego. Foi o primeiro emprego. E o banco, ele tinha muito disso, já entrando um pouco nessa questão da psicologia, né? O banco, ele tinha muito essa questão de diversas maneiras diferentes te fazer não olhar para fora. De tu pensar assim, eu entrei aqui e eu quero ficar aqui o tempo que for, tu enxergar ali dentro, né, uma trajetória. E eu digo para vocês que foram 10 anos onde eu não olhei para fora, onde a minha vida era o Bradesco, eu gostava muito, por mais difícil que às vezes fosse, né, às vezes aquela questão de metas, de cobranças e tudo mais, mas eu sempre olhei para o Bradesco. No 10º ano, né, quando eu estava então, no 10º ano, foi onde pela primeira vez eu falei, não, peraí, eu não quero isso pro resto da minha vida. Isso nasce até de uma questão, né, um colega na época que era uma pessoa muito importante do nosso time, foi demitida. Quando ele foi demitido, virou uma chave. E eu falei, peraí, hoje é ele, que tem 30 e poucos anos de banco, e amanhã vai ser o Rodrigo, que hoje tem 10, mas amanhã vai ter talvez 15, 20, e eu não quero isso pra mim. E aí, a partir daquele momento, a demissão dele foi a minha virada de chave para falar, não, peraí, eu preciso estar preparado para o mercado lá fora. E aí eu passei a olhar, né, para fora, e me preparar, fazer certificações. De novo, não tinha certeza de que eu sairia, mas mudou uma chavinha ali que eu falei, eu preciso estar mais preparado do que eu tô. Porque hoje eu sou um bom bancário, né? Eu sou muito bom para o banco, eu aprendi, eu sei fazer as coisas, eu suporto bem os clientes, mas qual o meu valor fora da instituição? E aí isso mudou bastante, eu passei a buscar, enfim, conhecimento, estudar um pouco mais, tive que estudar empreendedorismo, né? Assim, como empreender, porque eu não tinha nenhum tipo de base sobre isso. E aí foi onde começou a nascer a ideia da GT. Então, após esses 11 anos, esse meu colega que tinha saído demitido, mais um outro colega que tinha 17 anos de banco, a gente falou, peraí, talvez tenha agora uma oportunidade aqui de nós nos juntarmos fora do ambiente do banco e montar um negócio onde a gente consiga atender os nossos clientes da maneira que a gente entende ser a melhor. Não a que o banco acha, mas a que nós achamos. E tinha ali já naquele momento uma divergência do que o banco achava e do que a gente achava. E o mercado de investimentos que a gente atua hoje, ele estava passando por um momento de uma expansão muito grande. Estava mudando a forma como o brasileiro investia, saindo dos grandes bancos e indo, né, para as corretoras independentes. Então, em 2017, a gente tomou essa decisão. Saímos os três num plano de demissão voluntária. Então, até a nossa saída foi boa, porque saímos pela porta da frente, né? Enfim, todos os benefícios possíveis. E aí, montamos o escritório da GT. Naquele momento, com uma corretora ainda menor, assim, não muita expressão a nível Brasil, mas que também foi bom, porque aí a gente viu o quanto
ter criado relacionamentos fortes, o quanto ter passado confiança para os clientes ao longo do tempo, fez com que esses clientes nos acompanhássemos, mesmo saindo de um banco como o Bradesco, uma placa forte, para ir naquele momento para a GT, que era uma empresa que estava recém-nascida, com uma placa de uma corretora que não era tão conhecida como hoje é o BTG, por exemplo. Mas foi onde nos falou, bom, beleza, a gente tem aqui a confiança dos clientes e a gente pode fazer um negócio da maneira como a gente julga ser a melhor. E aí, 4 anos de Guide, então com esse parceiro antigo, e depois disso, mais uma grande mudança no mercado de investimentos, onde nós paramos de falar só de investimentos, que era o que a gente fazia até então, para poder falar de patrimônio, para poder falar de, eventualmente, seguro de vida, para poder falar de constituição de holding, para falar de um cliente nosso que, eventualmente, quer vender uma empresa, a gente poder suportar ele também. E aí vem a decisão em 21 de mudar para o BTG. Então, são 8 anos de história de GT Capital, 4 anos na Guide, agora 4 anos no BTG. Né, hoje, um dos principais escritórios do país, algo que para nós é bem relevante, porque a gente briga, então, com grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, o próprio Goiânia, que hoje é um lugar muito forte de investidores, e a gente consegue hoje estar entre os 20 principais do banco, somos o maior do estado hoje, o principal parceiro do banco aqui, então mostra que a nossa decisão lá, 8 anos atrás, foi acertada, e, enfim, ela só foi possível porque lá atrás, enfim, a gente se preparou para isso, e eu acho que o lado psicológico, ele teve um peso muito grande, assim, de não ter tomado uma decisão, né, de uma hora para outra, de ter tido, assim, desde que eu tomei a decisão de sair, que foi em junho de 16, até o dia que eu saí, que foi setembro de 17, eu me preparei muito para isso. E uma das partes dessa preparação foi psicológica, com certeza. Sim, importante. Então, acho que isso, né, a gente pode dizer que deu certo também, né, porque vocês se prepararam, tu te preparou também mentalmente, vocês foram buscar, se juntaram, também colegas que tinham os mesmos objetivos, né? A mesma mentalidade, enfim. Tudo isso conta também, né? Com certeza. Claro. Acho que quando a gente sentou para pensar no negócio, eu lembro que uma das primeiras definições que nós fizemos foi assim, bom, beleza, nós 3 temos dinheiro, temos condições financeiras de passar um ano sem ganhar nada? Sim, então estamos tranquilos com isso? Estamos. Então, vamos dar o passo seguinte. Então, para ver como o dinheiro, ele está muito ligado a essa questão, né, da tomada de decisão. Se tu tá tomando essa decisão porque, de fato, ela é uma decisão porque tu pensou nela, ou tu tá tomando porque talvez tu não tenha outra escolha naquele momento. Então, acho que isso nos permitiu fazer a coisa como a gente queria, né? Uma coisa que eu cito, naquele momento, a gente recebeu uma proposta financeira de outra corretora que era muito maior. Assim, era uma coisa meio até assustadora. Não, a gente monta um escritório para vocês, a gente, paga um dinheiro na frente. A gente falou, não, peraí, a gente não quer nada disso. Porque a gente entende que se tu tá me dando isso agora, em algum momento tu vai me cobrar. E eu não quero ter uma relação onde eu não tenho autonomia. Porque eu já tava fugindo do banco para ter autonomia. E aí, vou criar uma outra relação. Então, não, deixa eu ir numa corretora menor, que não me ofereceu nada disso. Deixa a gente trabalhar com o nosso recurso. E aí, né, fazer a coisa no ritmo que a gente espera. E foi o que aconteceu. Então, tudo partiu de beleza. Em um ano, tá tranquilo. E passou um ano, o negócio não virou. A gente não conseguiu fazer dinheiro. A gente, cada um corre atrás de outra coisa, fechou. E assim, foi muito rápido. Eu digo, desde do mês 1, a GT já deu lucro, já foi um negócio rentável, o que não é comum, claro, no mercado. Mas eu acho que ter tido essa conversa, esse alinhamento ali, e principalmente em relação às expectativas, foi um dos segredos do sucesso. Legal, parabéns. E Rodrigo, por que o dinheiro ainda mexe tanto com o emocional das pessoas, assim, né? Com a emoção das pessoas? Por mais que a pessoa tenha estabilidade, ainda sente ansiedade, ainda sente medo e culpa de alguma maneira. Por que mexe tanto ainda? A minha visão é que, assim, é porque o dinheiro não é só dinheiro, né? Não é somente um número. Acho que tudo que envolve dinheiro por trás, ele envolve alguma outra coisa, né? Ele traz uma questão, né, de repente, de algo que tu viveu na tua infância, de alguma expectativa que tu tem para frente, de alguma comparação que é natural que eventualmente a gente faça, né, com um concorrente, com um colega, com um amigo. Então, o dinheiro, quando a gente olha assim, o dinheiro em si, o número, o extrato, né, o que a gente vê lá na conta, ele é algo racional. Mas quem lida com o dinheiro é emocional. Então, é natural que sempre exista essa relação ali, eventualmente, de um medo, de um desgaste, de não falar no assunto. E se a gente conectar isso com o fato de que nós não somos educados financeiramente, né? Assim, acho que, e aí que eu falo assim, a gente fala sempre que o Brasil não tem educação financeira, mas se a gente olhar mundo, os próprios Estados Unidos, eles não têm educação financeira na base lá. Mas, claro, eles aprendem a lidar com a parte de economia, a parte de investimentos muito mais cedo que nós. Eles têm um mercado de investimentos muito mais maduro. Então, naturalmente, eles têm um pouco mais de conhecimento. Mas nós crescemos sem ter a base na escola sobre investimentos. Se, eventualmente, na nossa casa não se fala de dinheiro, a gente cresce sem ter essa base. Ou já cresce, de repente, enviesado por aquilo que a gente viveu dentro da nossa casa. E quando a gente atinge a vida adulta,
tipo, e agora como é que eu vou me relacionar com isso? E a gente acaba carregando, né, tudo isso, todas essas emoções que a gente trouxe ao longo do nosso crescimento para como a gente lida com o dinheiro. Uhum. E até era isso que eu queria te perguntar, acho que já falou um pouquinho, que o quanto o ambiente, então, né, que a gente cresce, ele interfere nessa relação, né, nos nossos hábitos financeiros, Certeza. né? Então, dentro da tua visão, como as experiências da infância e da adolescência moldam o modo como a gente se relaciona com o dinheiro? Eu acho que isso é algo extremamente relevante. E aí, de novo, pegando a experiência que a gente tem ao longo do tempo, é legal que na minha carreira eu tive a oportunidade de conversar e de conhecer assim, diferentes perfis de clientes. Desde clientes que construíram fortunas gigantes através de trabalhos assim, que a gente às vezes acha que não tem uma remuneração tão alta, mas o prazo, né, o longo prazo fez com que eles alcançassem isso. Eventualmente pessoas que receberam herança, eventualmente pessoas que deram uma grande porrada, fizeram um grande negócio e esse grande negócio gerou. Então, conforme tu vai conversando com essas pessoas, independente aqui do quanto elas têm de patrimônio, tu começa a entender o quanto, da onde veio, né, o dinheiro, qual foi a história, qual foi a trajetória delas enquanto pessoas, isso interfere nas decisões que elas estão tomando hoje. Então, as pessoas, elas atuam hoje em relação ao dinheiro delas muito menos em função do que está acontecendo de notícias, de expectativas, por exemplo, econômicas, que seria talvez o mais óbvio da gente imaginar, mas muito mais com o que elas viveram ao longo da trajetória delas em relação ao dinheiro. Então, é aquela coisa, uma pessoa que viveu, de repente, num ambiente, enquanto criança, onde o dinheiro era um problema, onde existia briga, tu tem medo do assunto, tu não fala, tu evita esse assunto. Tu viveu num ambiente onde faltou dinheiro, então tu tende a ter uma preocupação maior e, de repente, poupar mais. Tu viveu num ambiente onde o dinheiro ele era recompensa. Tu fazia e tu ganhava. Então, tu passa a usar isso enquanto adulto. Então eu mereço agora, eu vou lá e vou comprar uma coisa, né? Gastar o dinheiro aqui comigo. Então, ou ambientes com abundância, ou até assim, né? Uma coisa mais descontrolada, do uso mais descontrolado. Aí tu cresce não dando valor. Então, eu vejo, e aí até assim, eu olho pro Rodrigo, né? E eu entendo que eu tive uma boa formação em relação a isso. Acho que eu vim de uma família... Eu ia te perguntar, né? Eu gosto sempre de fazer esse paralelo com a minha história. Eu vim de uma família onde, assim, meus pais vieram de uma origem bastante humilde. Então, assim, eu digo meu pai, ele nasceu numa fazenda de café no interior do Paraná. Então, assim, tinha tudo para, eventualmente, estar até hoje lá na cidadezinha dele. Sei lá, ter ido virar sem terra, por exemplo, que acontece muito lá na região. Mas ele saiu de lá, conseguiu, ele entrou no banco muito cedo, ele foi executivo do banco, ele, né, teve dentro da presidência executiva do banco, do Bradesco. E então, acho que ter passado por todas essas fases fez com que ele mostrasse para os filhos o valor do dinheiro. Então, eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Eu digo, a minha irmã mais velha, ela viveu todas as fases. As fases onde eles estavam começando e a coisa começou a melhorar. Eu vivi já essa começo da melhora para estar muito bem. E a minha irmã mais nova acabou vivendo só uma fase um pouco melhor, que era assim, já estamos bem. Mas os 3 conseguiram, de alguma maneira, entender o valor que o dinheiro tem e hoje, na vida adulta, conseguem também lidar bem com o dinheiro. Mas hoje eu tenho um desafio, eu tenho 2 filhas. Tenho uma filha de quase 8 anos agora e uma de 3. E o meu desafio, assim, de que maneira eu consigo passar para elas o mesmo que meus pais me passaram durante a minha evolução. Querendo ou não, as minhas filhas elas já vão pegar um momento onde eu, Rodrigo, estou mais estabilizado. Então, a Aurora, ela nasceu no mesmo momento que a GT, né? Tem até uma história legal em relação a isso. Então, eu peço demissão, descubro que vou ser pai, e aí nasce a GT e depois nasce a Aurora, no mesmo ano, em 2017. Então, é bonita essa história. É bem legal, assim, eu digo assim, a GT, muito dela ter dado certo como ela deu, foi por causa da Aurora, que num primeiro momento me assustou, porque imagina, depois tem uma carreira de 11 anos, onde todo mundo te vê com, muito potencial, quando eu pedi demissão, o pessoal queria me levar para São Paulo, não, vem para cá, né, dar uma vida nova, e eu, não, tô decidido, vou sair, não tenho dívida, né, tava começando um namoro naquele momento, moro com meus pais ainda, então assim, se der tudo errado nos meus planos, eu entro num outro banco, enfim, conseguia me realocar. E aí, peço a demissão, no mesmo mês, no final do mês, eu descubro que vou ser pai, e eu penso, e agora? Será que eu volto atrás e falo, esquece tudo que eu falei, né, porque Deus estava esperando, o banco pediu para esperar até julho, isso era abril de 17. O banco falou, não, espera até julho, que a gente te demite e tu sai com todos os seus benefícios. Eu falei, vou esperar. Então, assim, no meio desse caminho, descobri que vou ser pai, e aí pensei, será que eu desisto? E aí foi um mês nesse sentimento, tipo, será que volto atrás e tal? Depois de passar desse mês do susto, eu falei, não, peraí, isso aqui talvez é o sinal de que eu devo sair e devo fazer a coisa acontecer o mais rápido possível para conseguir acompanhar ali o nascimento da Aurora, né, essa primeira fase dela, e foi exatamente o que aconteceu, assim, isso tudo que eu falei aconteceu em abril, a GT nasce em setembro,
a Aurora nasce em dezembro. E eu já consigo lá acompanhar o parto, ficar lá uma semana com ela em casa. Então, nosso crescimento foi muito rápido nesse começo, muito, eu acho, por essa questão da Aurora. Então, ela já nasce num ambiente onde eu já estava numa situação boa, porque a empresa rapidamente deu certo. A Alice, então, também nasce depois disso, já com a gente no BTG, que daí também já deu a minha vida financeira deu uma evoluída em relação ao que era antes. Então, de que maneira eu consigo transmitir para elas o que os meus pais transmitiram lá. Então, eu vivo esse dilema ali diariamente, de, eu quero dar, eu eventualmente posso dar, mas talvez eu tenha que ir um pouco mais calma para que elas consigam valorizar, como eu valorizei ao longo da minha vida. Sim. E a gente sabe que nada melhor do que os filhos enxergarem o que os pais estão fazendo. Então, o modelo, né? A gente diz que a gente é o modelo dos filhos. E além de ser o modelo que teu pai foi, né? Vocês viram o que ele estava fazendo, tem a questão da própria educação de falar, né? Assim, olha, isso e aquilo. Tá sempre... O filho questiona, o pai responde, o pai chama no canto para explicar sobre. Isso também é importante, né? Essas duas formas. É muito importante, sabe? Tem uma história legal também em relação a isso, que a Aurora, que é minha filha mais velha, então, ela sempre quis ir pra Disney, assim, foi algo que a gente, ao longo da infância dela, sempre alimentei também. E esse ano a gente, então, combinou de ela ir pra Disney. E aí, quando a gente tava na véspera da viagem, assim, eu tinha essa preocupação, como é que eu vou levar ela pra lá? Ela vai ver aquele monte de coisa e ela vai querer tudo, né? Então, assim, eu já tenho que começar a preparar ela pra ela entender que não é assim que funciona. Então, na véspera da viagem ali, assim, um exemplo básico, né? A gente tinha lá, ela gostava de tomar café num lugar e pedir janta em casa, né, num outro lugar. E aí, às vezes, acontecia de no mesmo dia a gente tomar café e pedir a janta. E aí eu comecei a falar pra ela, olha, filha, tu vai ter que escolher hoje se é o café ou é a janta. Mas por que não? Porque a gente tá juntando dinheiro pra viagem pra Disney. Tinha um cofrinho dela lá também que a gente colocava um dinheiro e às vezes ela falava, eu quero gastar. Não pode gastar, mas esse dinheiro a gente vai trocar por dólar pra te gastar. E aí depois na viagem, eu peguei então o cofrinho dela, a gente fez toda lá o ritual, ela quebrou o cofrinho, abriu, contou, troquei por uma nota de dólar. Eu peguei uma nota de $100, falei, olha, filha, esse aqui é o teu dinheiro. E aí tu pode gastar como tu quiser e o pai vai te ajudando. E aí, claro, comprei muita coisa paralela ali, Claro. Mas foi legal porque ela criou ali, ela então com 7 anos, isso, e muitas vezes ela falava assim, tá lá no parque, quero aquilo ali. Eu falei, bom, beleza, assim, filha, vai metade do teu dinheiro. Ela falava, não, então não quero. Porque ela queria comprar uma boneca, ela queria comprar um presente pra mãe dela. Então, foi legal porque deu ali, eu até tenho que editar, porque eu fiz uns vídeos disso, Legal. e de toda essa trajetória dela gastando $100 dela, e durou até o último dia. Então, assim, já foi uma maneira meio que de mostrar pra ela que não é simplesmente eu quero tudo, né? Ela já criou um pouco de Até ter noção. mais consciência das próprias escolhas. Perfeito. Ali, né? Será que eu preciso mesmo? Eu quero mesmo? Exatamente. Porque é fácil, eu tenho, É isso né? aí. E aí tava a prima junto, assim, a prima mais velha lá. Esse foi um exemplo real, assim. A prima comprou lá um bichinho de botar no ombro. Ela queria porque queria. Eu falei, filha, beleza, mas assim, não vai ter dinheiro pra tua boneca, que era a coisa que ela mais queria. E ela pensou e passou. Aí quando ela comprou a boneca, eu falei, o que tu prefere, a boneca ou tu preferia ter comprado lá o ratinho de botar no ombro? Não, a boneca. Então, de valorizar que, lá atrás eu abri mão de uma coisa e tô conseguindo outra aqui. Na prática, ela tá entendendo, né? Então, ela tá aprendendo a se frustrar. Desde cedo, isso é extremamente importante. Eu não posso comprar a bonequinha do ombro porque eu quero a outra. E isso é extremamente importante. Exato. E hoje em dia, a gente sabe que é muito difícil. E eu digo assim, mais com Porque a gente muitos... fica com pena, né? Eu vou dar, mas eu posso, tadinho. Não, tadinho mais tarde. E muito estímulo, na TV, é propaganda, é loja, É o colega. shopping, colega. É o joguinho do tablet que tu aperta um botão e tu compra, e aí mas de onde é que sai o dinheiro, né? Então, claro, é difícil, porque é um desafio que assim, beleza. A gente viveu tudo isso em abril, que foi quando teve a viagem, hoje eu já tô tendo que fazer tudo de novo, porque, claro, ela já... Exato. Alguma coisa ela lembra, mas talvez não tudo de maneira clara. Então, eu acho que é um desafio sempre, né, relembrar isso e, enfim, é uma maneira de tentar que ela entenda o dinheiro como eu entendi ao longo da minha trajetória. Exato. E mesmo que tenha que se repetir, né, Rodrigo, acho que o importante é ter essa conversa, é ter esse diálogo, né, sobre dinheiro, que seja uma conversa natural, né, e não um tabu, porque às vezes é um tabu dentro da família, né? Muito. Acho que, na verdade, se a gente for pensar, não só família, se a gente for pensar, assim, nível sociedade, dinheiro é um tabu, né? O sucesso, o ganhar dinheiro, claro, no nosso país acaba tendo muitos exemplos negativos em relação a ganhar dinheiro, e isso acaba colaborando com o discurso às vezes, né? É compreensível, claro. Mas, assim, de maneira geral, o dinheiro é um tabu. Então, quanto antes falar sobre isso, quanto antes, né, tu tá mais próximo em relação a isso, eu acho que tende a ajudar, né, a ter uma relação melhor. Sim. E de onde vem essa mentalidade da escassez, né? Da falta, assim, o medo constante de faltar. E a ideia oposta de abundância. Então, essas crenças têm impacto real nas decisões financeiras? Eu acredito que sim, e aí, de novo, vem de toda essa vivência, né? Acho que, por exemplo, essa questão da escassez, e a gente vê hoje isso lá, por exemplo, às vezes a gente senta para falar com um investidor que tem uma posição milionária,
que, assim, ele vai ter que fazer muito esforço para gastar toda essa fortuna durante a vida dele. Talvez até o filho tenha uma dificuldade de gastar, mas ele vive num processo de escassez, né? E aí isso já conecta com outro ponto que eu vejo, que as pessoas, elas têm dificuldade também de gastar o dinheiro delas. Eu até tenho um livro que eu até recomendo, que eu li agora recentemente, que foi um dos melhores livros que eu li, que é A Arte de Gastar Dinheiro, é do Morgan Housel. Ele tem um outro livro que é A Psicologia Financeira, bem legal também, que é meio que uma sequência, assim, e ele fala exatamente sobre isso, sobre as pessoas que ao longo da vida conseguem, então, juntar, né, um grande recurso, uma posição financeira confortável, mas elas têm uma dificuldade em gastar esse dinheiro, né? E aí um pouco dessa questão da escassez, assim, tu acaba vivendo a tua vida toda em função daquilo, e aí quando talvez seja a hora de tu aproveitar, tu não consegue, porque tu viveu a vida toda achando e pensando, e eventualmente se tu não te conhecer ao longo desse processo, tu vai morrer e tu não vai ter mudado essa realidade. É até o medo de voltar, né? Se É o medo começar a de gastar agora, o medo. Isso. Eu tenho medo Falta, de ficar né? se passei nada de novo. E Eu quero às voltar vezes, para aquele lugar. às vezes tu nem viveu isso, às vezes tu tem esse medo porque tu ouviu teu pai falar, porque tu ouviu uma história, por exemplo, da tua família, que isso aconteceu em algum momento. Então, eu acho que dos dois lados, tanto na questão da escassez, quanto também no viver lá da abundância, que acaba sendo um pouco disso também. Beleza, minha vida toda eu vivi sem me preocupar com isso, e, assim, não há fortuna no mundo que não acabe em algum momento, né? Então, assim, decisões erradas, enfim, impulsivas, exatamente. Tem um outro ponto também que nesse livro também ele fala bastante sobre, que é aquela questão que a sociedade como um todo ela tem de sempre estar buscando o grupo econômico acima do seu. Então, eu estou hoje aqui numa situação e eu estou olhando para o de cima, eventualmente, que tem um carro melhor. Aí tu tá no carro melhor, tu já busca o que tem um carro um pouco melhor. Aí tu já olha para o cara que tem um helicóptero, depois tu olha para o cara... Então, assim, isso se tu for botar, isso nunca acaba. Sempre vai ter alguém que tá num grupo, numa situação financeira melhor. E se tu entra nesse círculo ali, tu nunca vai sair dele. Porque tu nunca vai estar satisfeito e isso acaba sendo também um problema que tende a te levar a uma ruína financeira. E tu pode até ficar confuso, porque tu olha o outro que comprou, sei lá, o barco, o helicóptero, tá, eu também tenho que comprar, então, eu tenho mais ou menos o mesmo padrão de vida que ele, também vou comprar. Mas será que eu quero comprar isso? Será que eu vou usar? E daqui a pouco tu vai, sei lá, gastar, comprar isso e tu não vai usar. E aí tu não vai comprar uma coisa que tá baseada nos teus valores, assim, né? Mas tu vai comprar porque tá naquela coisa de comparação mesmo. Perfeito. Que é ruim, né? Eu acho que esse é um dos grandes maus que a gente vive hoje, principalmente pelas redes sociais, né? Porque antes, beleza, tu te comparava talvez com o teu vizinho do lado, com o teu colega de trabalho, né? Hoje em dia tu te compara com qualquer pessoa. E aí, tanto a questão de tu tá, né, não olhando os bastidores, né? Como é que a pessoa conseguiu, pô, é meio lícito, é meio ilícito, ele é feliz, ele não é feliz. E, pô, isso tá diariamente, tá? O celular ali, tu vai estar te comparando o tempo todo com pessoas de realidade totalmente diferente. Então, acho que muito dessas questões, seja de abundância, de escassez, vem da questão da comparação também. Com certeza. Sim. E, Rodrigo, o que é do ponto de vista econômico, assim, na tua visão, a ansiedade financeira? E como ela interfere nas escolhas do dia a dia? Como poupar, investir, gastar? Eu acho que quando a gente fala de ansiedade, talvez a conexão que eu faço aqui é em relação ao futuro. Porque o dinheiro também ele fala muito sobre o futuro, né? Porque acho que de alguma maneira tu liga, beleza, eu tenho que ter dinheiro para que eu tenha um futuro, eu tenho que ter dinheiro para que eu vou fazer uma viagem, porque eu vou comprar uma casa, porque eu vou me aposentar. E eu acho que o futuro, de certa forma, ele nos traz ansiedade, né? Assim, o não saber... Incerteza, né? Incerteza, exatamente. Tu não ter controle sobre isso faz com que, de certa forma, tu acabe tendo esse comportamento. E, assim, vejo que é muito natural, de novo, independente da posição que tu tenha hoje, se tu é um poupador, se tu é um tomador, se tu tem uma grande fortuna, acaba sendo algo que acontece com todo mundo que não consegue, digamos, controlar esse medo, essa incerteza que o futuro traz. Então, eu acho que essa ansiedade financeira, ela nasce disso, de que o dinheiro, muitas vezes não, ele representa algo de futuro, não tanto, a gente não valoriza tanto o presente em relação ao dinheiro. Essa é uma visão que eu tenho, assim, de novo, das experiências, das trocas, e até, às vezes, alguns casos mesmo meus, né, assim, sou assessor de investimentos, sou planejador, 19 anos, né, vivendo, mas por muitas vezes eu me pego pensando ou fazendo coisas que talvez não estejam alinhados com o que deveria. Eu falei, né, do livro aqui, porque eu gostei tanto de ler esse livro, assim, não porque ele trouxe uma tese, pô, assim, alguma descoberta, nada disso, mas assim, ele tá ali falando o básico, que às vezes tem que retomar, o básico bem feito, né, pô, realinhar algumas coisas, pô, eu tô tomando decisões pelo Rodrigo, pela minha família, eu tô tomando decisões porque as outras pessoas estão tomando decisões, né, e é natural que nós, por mais conhecimento que a gente tenha, né, mais que a gente estude sobre isso, maior inteligência emocional também, em algum momento a gente se perca um pouco e tem aqui, deixa eu voltar aqui pro lado. Então,
Eu acho que é um sentimento que acaba existindo em todo mundo, né? E a gente tem que, de novo, acho que nos conhecer para tentar dominar um pouco melhor isso, assim, para isso não se tornar algo extremamente negativo. É como se a gente, eu digo, né, que é como se a gente tivesse sempre que ficar relembrando, né? Porque daqui a pouco a gente tá lá se comparando e querendo comprar as coisas. Não, peraí, volta. O que eu quero? É porque a diferença, né, a gente acaba, se eu comprar isso aqui, eu vou ser mais feliz. Mas será? Então, esses livros ajudam muito a gente a entender mais do básico, a voltar, entender coisas super importantes, que o básico, né, é extremamente importante, a gente acaba esquecendo disso. Então, sempre retomando. Olhar para os meus valores, olhar para o que faz sentido, conversar, sei lá, com a minha família, conversar, sei lá, com um psicólogo e entender o que eu quero fazer, o que eu quero comprar. Né? Perfeito. Sobre isso, tem também uma passagem legal que ele fala, o autor, ele fala assim, que ele não é contra tu comprar, ou experimentar comprar coisas diferentes. Desde que tu entenda se isso te faz bem ou não e corte o mais rápido possível. Então, ele fala, ele não defende a tese de tu viver na escassez, não, vou cortar o café do dia para sobrar R$2, esses R$2. Ele não defende isso, ele defende, beleza, deixa eu tomar o café, esse café ele é bom porque ele me dá uma energia de manhã, eu me sinto bem por ter tomado esse café, mantém. Não, eu tô tomando esse café porque é o café da moda, porque eu tenho que fazer um post. Não, esquece, corta ele e mira em outras coisas. Então, a importância de tu te livrar rapidamente de coisas que não geram valor para ti. Não para a sociedade, não para como tu é visto. Acho que isso é uma coisa legal também. Como se fosse qual é a função desse comportamento. Exatamente. Porque, e aí, de novo, assim, o que é importante para o Rodrigo não é o que é importante para vocês, né? Cada um tem o seu nível de importância para algo, cada um é feliz por alguma coisa diferente. Então, eu sou muito contra quando às vezes tu vê alguma pessoa pregando algo. Não, tu tem que fazer tal coisa para ser feliz, para ser bem-sucedido. Mas o que é ser bem-sucedido, né? Pro Rodrigo, ser bem-sucedido pode ser bem-sucedido, sei lá, espiritualmente ou ser bem-sucedido intelectualmente. Para outros é ser financeiramente. Então, eu acho que quando tu tem... De novo, acho que tudo parte, de repente, de tu te conhecer, né? Entender o que como tu trouxe, valores, né? Quais são os meus valores? Quais são os valores da minha família? Isso tá alinhado, não tá alinhado? Não me trouxe benefício, eu não fiquei feliz, foi agir na impulsividade, beleza, não tem problema, só corta e não faz de novo. Me dei por conta disso e corta. Né? O problema não é errar, o problema é errar e aprender, né? O problema é errar e ficar repetindo isso. Exatamente. Porque cada um tem sua história e cada um tem as suas necessidades, então não tem como ter a receita de bolo que a gente falou, né? Não tem. E por que algumas pessoas sentem culpa ao gastar consigo mesmas ainda, né? Mesmo quando o gasto é planejado e dentro das possibilidades? Isso tem relação com hábitos culturais, crenças familiares ou com a forma como o dinheiro é percebido? Eu acho que está totalmente ligado com essa último tema que a gente estava falando, né? No momento que tu compra algo que está desalinhado com os teus valores, isso vai gerar uma culpa, isso vai gerar um sentimento de ter sido errado. Quando isso está alinhado, pode ser o que for. E aqui, de novo, estamos falando, de repente, de um relógio caro, de uma bolsa cara. Se fez sentido, se tu comprou, se isso agregou para ti, pra tua família, pro teu momento, assim, eu comprei lá o relógio que era o meu sonho se eu batesse um objetivo. Me fez bem. Independente de quanto eu paguei, tá tudo certo. Agora, se eu comprei porque eu quero ter, porque o meu vizinho tem, porque o mundo tem, porque eu vou postar e a pessoa vai ver, isso com certeza isso vai tirar uma culpa, isso vai tirar um sentimento ruim. Então, acho que é também muito natural que, e aí, de novo, as coisas todas elas vão se conectando, né? Se eu cresci num ambiente onde, gastar é errado, numa sociedade onde a gente, né, ouve muito, mas tu tá ostentando, ostentar é errado, ter é errado, mostrar que tem é errado, então isso tudo já colabora. E se tu soma isso com o fato de que tu tá comprando, tá consumindo algo que não é para o teu benefício, que não é para tornar a tua vida melhor, aí tá feita a besteira completa, né? Porque tu conecta tudo isso e tu nunca vai ser feliz. Tu vai estar sempre meio que, tá, beleza, não, mas agora eu vou fazer tal coisa porque, né, é o que tá todo mundo fazendo. Vai lá, tu vai fazer, tu vai chegar lá, mas peraí, eu cheguei aqui, não mudou nada, ninguém viu, né? Por mais que tu postou e... Então, assim... Sim. Tu nunca vai conseguir desfrutar do momento presente daquilo, tu vai estar sempre lá na frente, porque sempre vai ter uma coisa melhor. E se torna um eterno insatisfeito, né? Um eterno insatisfeito. E é a mesma coisa de relacionamento, se a gente for pegar um exemplo. Vai ter sempre alguém mais bonito, vai ter sempre alguém mais inteligente, vai ter sempre alguém... Então, tu fica sempre... Tá, mas nunca tá satisfeito com o agora, valorizando mesmo. Perfeito. E isso tá mais perto da felicidade, eu conseguir valorizar o aqui e agora, né? E eu digo assim, a gente falou também um pouco antes sobre... Eu gosto muito de rede social, estudei muito tempo, já, né? Tive uma fase de produzir conteúdo. Então, é uma coisa que eu também tive que, ao longo do tempo, e aí a minha esposa me ajudou muito. A minha esposa, ela é estudante de psicologia. Ela é formada em Direito, sempre gostou de psicologia, e até quando a gente se conheceu, eu fui um dos influenciadores para que ela fosse atrás, porque eu acho que ela leva muito jeito para isso. A gente troca muito, né? Sobre, como eu falei, como conecta muitos assuntos. A gente acaba trocando muito em casa sobre isso. E ela me ajudou
a me mostrar um pouco disso também, assim, de parar de olhar tanto ali, por mais, de novo, todo o conhecimento que eu tenho, experiência, mas eventualmente eu tava ali olhando, mirando coisas que, de novo, não tem porquê. Automático. Não tem porquê, né? É melhor voltar aqui e olhar, claro, se utilizar ali das mídias, das redes para o que ela tem de benefício, como é o caso, por exemplo, olha o quanto as pessoas a gente vai poder impactar. Usar as redes, não ser Exatamente, usado, né? não ser usado. Exato. E aí o dinheiro é a mesma coisa, né? Usar, assim, o dinheiro como uma ferramenta, não como um fim. Porque se tu Isso. bota o dinheiro como um fim, aí ele tá te usando, e não tu usando ele. Acho que aqui tá é um ponto bem, bem importante de toda essa conversa, né? De que maneira o dinheiro vai me trazer o que é mais importante, que é tranquilidade. Porque tu tendo tranquilidade, tu toma decisões mais certas, né? É aquela velha questão que você fala, tá, mas o dinheiro traz felicidade. Na minha opinião, o dinheiro te dá tranquilidade. Com tranquilidade, tu toma decisões mais assertivas e com isso tu tende a ter sucesso naquilo que tu define. Se tu volta atrás e tu tem que tomar uma decisão, tu não tem dinheiro, tem que tomar uma decisão na hora, sem pensar, porque tu precisa do dinheiro, a tendência a isso dar um problema é muito grande. E tá muito conectado à saúde mental também, o ter dinheiro, né? E, por outro lado, a gente sabe que o dinheiro em si não é o que traz a felicidade, né? Senão não teriam tantos milionários aí cometendo suicídio, né? Adoecidos e tal. Então, eu acho que é isso. A gente ter uma visão mais flexível em relação a isso também. Perfeito. Um outro ponto que eu sempre falo também em relação à psicologia, para mim é uma das profissões do futuro, com certeza. Porque, assim, a quantidade de pessoas... E aí, eu falo sempre isso por dois motivos, né? Primeiro, porque eu vejo, assim, gerações, né? Gerações dos meus pais, por exemplo, e até um pouco mais novos que eles, mas mais velhos que eu, não se tratavam e tem uma grande dificuldade em se tratar. Aí você pega a minha geração e a geração abaixo já tem uma facilidade muito grande. Então, assim, eu já me trato há, sei lá, 8 anos. A Aurora tem 8 anos, já se trata há uns 3. A Alicia, com certeza, vai se tratar também em algum momento. Então, tá muito mais... As gerações daqui para frente estão muito mais abertas a se tratar, a se entender, a se conhecer. Então, esse é um ponto que eu vejo muito. E aí, o outro lado, que é o lado conectando com o mercado financeiro, a quantidade hoje de jovens que ficam milionários, né, através do digital, e aí, enfim, seja um aplicativo, um curso, alguma coisa uma startup que inventou, mas não estava preparado para receber muito dinheiro, ou para se ver numa situação financeira muito diferente da que ele vivia. Então, por isso que eu digo assim, eu vejo a psicologia como sendo uma das profissões com certeza do futuro. Por quê? Porque a sociedade está caminhando para isso, para se tratar. E aí quem não muito precisa, importante. né? Além da gente ver muitos jovens hoje muito ansiosos também, né? Ansiedade muito alta. A maioria, né? Isso também a gente vive lá. A gente tem gerações diferentes dentro do escritório, né? E eu tento trocar muito com os mais jovens um pouco sobre isso, assim, de falar para eles às vezes têm um pouco mais de ansiedade em relação à carreira, né? Mas, pô, eu tô um ano aqui já. E eu digo para eles, eu fiquei 11 anos no banco. 11 anos. Eu fui ganhar dinheiro depois dos 11 anos de banco. No banco eu aprendi, evoluí e tal. Claro, consegui fazer várias coisas dentro do banco, viajar, que eu gostava bastante. Mas, assim, criar a minha segurança financeira foi pós-banco. Então, assim, tu não precisa esperar 11 que eu esperei. Com certeza tu vai esperar talvez 4, 5, mas tu vai ter que esperar 4 ou 5. Não é 1 ou 2 que tu vai resolver. Hoje tem, e aí eu falo para eles, tem concorrentes, inclusive nossos, que ele te dá mais dinheiro no curto prazo. Mas aqui tu está tendo a oportunidade de criar uma carreira, de tu ter clientes que vão te acompanhar por anos. Eu tenho clientes que me acompanham há 15 anos. Desde o Bradesco, lá quando eu era caixa no Bradesco, eu atendia clientes que estão conosco até hoje. Agora, se tu quer só dinheiro no curto prazo, beleza, tem várias opções, tem o digital, tem concorrentes que trabalham assim. O nosso negócio, a maneira como a gente estruturou a GT, tu vai ao longo do tempo, sim, poder construir, né, uma situação financeira mais confortável, mas tu vai criar uma carreira, tu vai criar conexões, tu vai agregar muito mais do que pensando no dinheiro no curto prazo. Então é um desafio, né? Essa questão geracional ali da ansiedade. Exatamente. Às vezes querem resultados muito mais Muito mais rápidos, né? Hoje em dia, né? A gente tá as pessoas estão com muita dificuldade de aguardar o longo prazo, né? Exato. Porque tá tudo muito só recompensa rápido. imediata, né? Tudo recompensa imediata. E tem, né? O joguinho, o Instagram, o Reels, tudo. Então tá muito difícil eu ficar aqui me frustrando, errando e pensando, mas tá, tô dando um passo pra frente, daqui a pouco eu chego lá, tá tudo certo. De novo, né, me conectar com o presente, me conectar com o que eu tô fazendo. Então tá cada vez mais difícil realmente, ainda mais na geração de hoje. E Rodrigo, por que, na tua visão, tantas pessoas sabem o que deveriam fazer com dinheiro, mas não fazem? E o que explica esse padrão de se sabotar financeiramente, repetindo comportamentos que trazem prejuízo? Aqui, assim, uma coisa que eu vejo em relação a isso também é muitas vezes outras áreas da tua vida estarem confusas e isso acaba afetando muito a tua questão financeira. Então, isso também foi uma coisa que ao longo do tempo eu fui aprendendo
ou pelo menos percebendo, né, de que, pô, não adianta nada com pouco, em algum momento tu ter uma organização financeira muito boa, mas aí a tua vida, teu relacionamento tá ruim, a tua relação, enfim, no trabalho é ruim, a tua relação com teus filhos é ruim, isso de algum modo vai afetar as tuas decisões financeiras, e isso tem um poder muito grande de acabar com o teu patrimônio. Então, acho que tu ter uma consciência de todas as áreas da tua vida, claro que assim, buscar um equilíbrio perfeito não existe, né? Acho que não tem como, mas se tu conseguir perceber todas essas áreas e conseguir, se não equilibrar, pelo menos deixar todas elas de uma maneira organizada, né? Que tu, enfim, tenha ciência de onde hoje tu tá um pouco mais ausente, onde tu vai ter que se dedicar mais, isso reflete muito na tua questão financeira. E aí, de novo, vem o lado ali do emocional e do racional. Então, assim, eu saber que eu preciso racional, eu executar, eu fazer emocional. Como eu vou, né, de fato, abrir mão de algumas coisas? Vamos voltar lá no teu comentário. Parar um pouco e entender, tá, mas peraí, onde eu estou? O que eu preciso para ser feliz? Pô, o que eu, de fato, tenho que valorizar? O que eu estou fazendo diferente disso? Então, eu vejo que esse lado acaba tendo um impacto muito grande em relação a esse ponto. Dá para desconectar as coisas, né? E eu acho que isso em todos os sentidos, né? Em relação, por exemplo, eu preciso fazer exercício físico. Não, eu sei que eu preciso fazer, mas às vezes eu tô cansada, tô triste, tô ansiosa e não vou, né? Acaba sendo a mesma questão. E aí tu sabe que tem, aí tu conversa, aí tu, não, beleza, agora eu tenho que fazer, mas na hora de executar sempre tem alguma coisa que tu coloca. Então, eu acho que dar prioridade é um ponto essencial, assim. Um dos pontos, assim, iniciais das finanças pessoais é a questão do pague-se primeiro, né? Então, assim, quando eu recebo o meu recurso, eu vou tirar já de largada uma parte e depois eu vou pagar o que eu tenho que pagar. Minhas contas, né? Meus compromissos. Então, é o pay yourself first, que eles trazem esse conceito. Então, eu recebo meu dinheiro, eu tiro uma parte, seja ela qual for, vai ser 10, 100, R$1.000, beleza, eu tiro. E a partir dali, eu planejo como vai ser os meus gastos do mês. Então, é um pouco disso, de tu dar prioridade. Então, às e vezes não o contrário, né? O que sobra eu guardo. O que não sobra, né? É aquela coisa. Quando tu espera passar o mês para guardar o que sobra, nunca sobra. Porque aí tu vai olhar na conta, mas tem um dinheirinho aqui, eu vou comer fora, vou fazer alguma coisa. Então, no momento que tu, de fato, dá prioridade para isso, e essa parte, por exemplo, né, do te pagar primeiro, é a questão de prioridade. Então, assim, eu vou me organizar para que inicialmente eu consiga guardar, sei lá, R$100 por mês, mas já ciente de que eu preciso aumentar isso ao longo do tempo para que eu gere uma segurança ali, uma reserva de emergência, para depois eu possa investir também. Então, acho que dar prioridade é um ponto importante para que tu consiga executar. Senão tu vai viver sempre nessa, não, eu tenho que fazer, e nunca faz. Né? Sim. E a economia mostra que nem sempre agimos de forma racional com o dinheiro. Quais são os principais fatores mentais ou emocionais que levam as pessoas a tomar decisões financeiras impulsivas ou contrárias ao que seria o lógico? Eu acho que, assim, alguns que a gente já trouxe aqui, por exemplo, questão de comparação, né? Então, no momento que tu passa a te comparar, é um caminho, assim, muito claro para que tu seja infeliz em relação à parte financeira. A questão de ego também, que de certa forma está um pouco ligada a isso. Eu acho que o lado também de... Bom, talvez quando a gente vai olhar isso, todos eles estão, de certa forma, ligados, né? Porque tu para ver, bom, beleza, no momento que eu me comparo com alguém, eu tendo a nunca conseguir, né? Eu sempre vou, de repente, buscar uma pessoa diferente e essa pessoa vai estar num outro momento, eu não vou conseguir. Aí isso vai estar ligado com a questão, puta, mas é o meu ego, mas eu tenho que mostrar, as pessoas têm que me ver com isso. Aí tu liga isso com a questão, por exemplo, de imediatismo, né? De não ter uma visão de longo prazo. Esse acho que é um outro ponto que a gente também já falou aqui em algum momento, mas que, pô, isso tem um impacto muito grande. No momento que tu não consegue pensar no longo prazo, tu tende também a ter decisões erradas. Porque, não, beleza, eu vou fazer isso agora, porque eu não quero esperar, né, isso acontecer lá na frente. Teve uma conversa que eu tive com um gestor, também super famoso nessa parte de investimentos, que ele falava, né, tu precisa ficar rico uma vez na vida só. Tu não precisa ficar rico todos os dias. E as pessoas parecem que elas vivem numa necessidade. Então, todo dia eu tenho que fazer alguma coisa para ficar rico. Todo dia eu tenho que acertar uma operação. Todo dia eu tenho que ter uma ideia que... Todo dia eu tenho que buscar ser igual a pessoa que eu estou olhando aqui, um concorrente, por exemplo. Então, acho que talvez... o cérebro não para, tu não para, fica ansioso e não consegue fazer o que tem que ser feito. Isso, vai lá a questão da ansiedade ali, e aí tu fica estagnado. Tu não age nem para melhorar. Perfeito. E tu tende, na verdade, a piorar teu comportamento em relação a isso. Então, acho que por exemplo, então, o ego, a comparação, esse excesso de imediatismo, né, de tu querer resolver as coisas, são pontos que, com certeza, têm um impacto muito negativo para que tu tome decisões erradas, para que tu viva também num ciclo de repetição.
né? Acho que é um pouco do que a gente tem que buscar, às vezes sair desse ciclo que a gente vive. Seja o ciclo que a gente trouxe lá da infância, como a gente falou, e aí você sabe muito melhor do que eu, né? Assim, através do tratamento tu consegue te libertar disso, tu ter ações que vão te desconectar, se não totalmente, pelo menos, tu tem a possibilidade de fazer diferente do que tu viveu lá. E eu acho que esse é um pouco do caminho, assim. Primeiro passo, oportunidade de ter a consciência já, né? Exato. Tendo a consciência, pô, maravilha. E aí, a partir daí, tu passa a trabalhar para melhorar. Exato. E, Rodrigo, quando as finanças saem... Já falou um pouquinho, tá? Mas quando as finanças saem do controle e o impacto vai muito além do bolso, né? O que a economia observa sobre os efeitos do estresse financeiro na vida prática das pessoas, na produtividade, nos relacionamentos e até na saúde? E eu acho que também, mais uma vez, aqui o impacto ele é devastador, né? A gente tem como dado, não vou saber trazer o dado exato, mas um dos maiores motivos de divórcio no país é a questão financeira, né? Então, acho que tem ali falta de comunicação, questão financeira, e às vezes até os outros motivos que não a questão financeira, às vezes nascem por causa da questão financeira, a parte de produtividade também. Então, por exemplo, E às vezes até infidelidade financeira, né? Perfeito, assim, exatamente. Acho que... dívidas, né? Que o parceiro não sabe. Tu não dividir com... Ou ganhos que o ganhos parceiro... que tu não sabe. E isso, por exemplo, é algo que eu, por exemplo, também tive que aprender ao longo do tempo a dividir isso um pouco mais, né? Então, com a minha esposa agora. Porque, enfim, a minha forma de olhar o dinheiro sempre foi o Rodrigo. Rodrigo, por mais que quando nasceu as minhas filhas, era beleza, é o Rodrigo criando algo para elas, mas nunca com elas, né? E aí, no momento que eu casei, enfim, que eu conheci a minha esposa, eu precisei virar uma chave. Claro que uma parte aconteceu automático, porque pô, tu conhece a pessoa, tu resolve casar com ela, mas um pouco eu tive que trabalhar para entender, não, peraí, agora somos nós. Então, tudo que envolve aqui somos nós. Né? Tem a parte dela, tem a minha parte, mas nós dois temos que conversar até para que isso, de novo, não vire um problema ali na frente, né? E às vezes, não que seja dívidas, mas que seja, de repente, um ganho muito bom, mas que isso seja conversado, que seja entendido como esse ganho vai ser tratado dentro de casa. Então, eu acho que esse lado... ele impacta muito, e aí volta lá na história da GT, né? Quando a gente pensou um negócio, nossa primeira preocupação foi exatamente essa. Todos nós estamos tranquilos em relação à parte financeira, a gente tem como sustentar um negócio por um ano sem se preocupar, porque também isso teria um impacto muito grande. Até hoje a gente fala, quando a gente vai trazer, por exemplo, um assessor do mercado, a gente entende como é que está a situação dele, né? Assim, pô, tu tem hoje uma reserva, tu está tranquilo, e ainda assim a gente monta uma estrutura para ele fazer essa transição, por exemplo, para a empresa, que ele tenha uma segurança por um tempo, para que ele não necessite daqui a um pouco tomar alguma decisão errada dentro do nosso mercado, para que ele não tenha que pressionar nenhum cliente, porque esse momento que tu não está seguro em relação às tuas finanças, tu tende a levar isso para o teu comportamento do dia a dia. Então, nós criamos uma empresa onde a gente pensou, olha, a gente não pode nunca botar a faca no pescoço do cliente. Eu vou lá, eu chego aqui, eu falo para vocês da empresa, eu apresento ela, digo que eu quero muito que vocês sejam nossos clientes, mas em um momento algum eu falo, olha só, tu tem que ser minha cliente, tu tem que ser minha cliente. No momento que eu faço isso, eu demonstro um desespero. No momento que eu demonstro desespero, eu já demonstro que eu não sou a pessoa certa para estar do lado de vocês no que diz respeito à vida financeira. Aí o cliente foge, né? O cliente foge. Então, o nosso negócio todo, ele nasceu lá atrás assim. Então, como eu falei, a gente negou uma proposta financeira muito melhor lá atrás, porque a gente entendeu que, de alguma maneira, a gente ia ter uma faca no nosso pescoço, eu ia ter que botar a faca no pescoço de alguém. Então, assim, melhor não fazer assim, não ganho no curto prazo, mas eu tenho a tranquilidade de chegar, e foi assim, olhando para trás, a história é exatamente assim. Tem clientes que a gente chegou, apresentou um negócio, o cliente falou, que legal, parabéns, sucesso, mas não veio. E tá tudo certo, passou um ano, passou 2 anos, aí esse cliente veio. Porque ele precisou ver, assim, pô, era o Rodrigo que tinha 11 anos no Bradesco. Não, agora o Rodrigo, com uma empresa que eu não conheço, com uma placa por trás que eu não conheço, deixa eu ver se esse guri vai se criar aí, e aí depois eu adquirir confiança, né? Exatamente, então depois, pô, passou 2 anos, ele viu, não, o negócio tá de pé, pô, crescendo, eles estão lá com tantos milhões sobre administração. Então, acho que a parte financeira, ela tem ali um poder devastador, se tu não tiver ela bem organizada, bem tratada, em todos os outros níveis da tua vida. E assim como o contrário também, como eu falei antes. Se o teu relacionamento é bagunçado, tuas finanças vão ser bagunçadas. Se a tua relação com o teu sócio é bagunçada, a tua vida financeira vai ser bagunçada. As tuas decisões vão ser bagunçadas. E isso, às vezes, as pessoas, eu vejo também isso, elas têm dificuldade de ver isso. Parece que as pessoas pensam que, não, peraí, eu consigo ser honesto no meu trabalho e desonesto no meu relacionamento e desonesto com a relação que eu tenho com meus filhos, por exemplo. Não, se tu tá sendo desonesto em um, tu é desonesto. E aí, né, de alguma maneira, isso em algum momento vai impactar o todo. Então, acho que esse é um ponto que
seria importante as pessoas terem mais consciência, né? Que está tudo ligado, né? Equilíbrio não existe, mas que tu tem que estar sempre atento a todos os pontos. Sim. Ótimo, perfeito. E aprender sobre finanças é suficiente para mudar o comportamento? Ou o problema não está só na falta de conhecimento, mas também na dificuldade de aplicar o que se aprende no dia a dia? Eu acho que não é suficiente. Acho que é muito importante. A parte técnica, ela enfim, acaba sendo até essencial. E eu sempre digo assim, a nossa profissão de assessor patrimonial, ela é muito boa porque ela nos dá um poder de educação muito grande. Então, é muito legal poder ensinar coisas para investidores, né, para as pessoas. Às vezes a gente pega, por exemplo, um cara super bem sucedido, uma empresa gigante, um patrimônio muito grande, mas ele não tem tanto conhecimento sobre o mercado financeiro. Então, a gente consegue, muitas vezes, mostrar, ensinar ele. Isso vai, com certeza, ajudar ele, né, em alguma questão, por exemplo, quando ele vai tratar de algum outro grande negócio, ele ter um conhecimento que a gente passou, é muito importante. Mas só o técnico não adianta, porque, de novo, a gente volta lá na questão das emoções, né? Querendo ou não, como tu lida com as tuas emoções é um outro ponto muito relevante. Tem até um estudo que fala sobre isso, né? Na verdade, dois estudos, né? Ele fala que, por exemplo, na questão, por exemplo, hoje de gestão de investimentos, é possível que uma pessoa que tenha quase zero conhecimento, mas tenha uma boa gestão emocional, ela consiga ter um resultado melhor do que o Rodrigo, que tem lá 19 anos, todas as certificações do mercado, mas não tenha uma inteligência psicológica em relação a isso. Então, por exemplo, quando a gente fala de um médico cirurgião, nenhuma pessoa sem conhecimento vai conseguir fazer uma operação lá como ele faz. Engenheiro, também uma pessoa sem conhecimento não vai conseguir, erguer um prédio se não tiver o conhecimento dele. Mas quando a gente fala de mercado financeiro de investimentos, é possível que uma pessoa com quase nada de conhecimento, mas que tenha um bom controle emocional, consiga ter resultados melhores. E aí, acho que é dentro do mesmo estudo, ele traz lá nos Estados Unidos, eu não vou saber trazer aqui qual é a escola que fez esse estudo, mas que diz, né, tem um fundo de pensão, onde algumas pessoas receberam, né, herança, e elas, por não saberem o que fazer, elas decidiram deixar parado, né? E elas hoje, pegando ali uma janela de 10 anos, elas tiveram um resultado melhor, sem fazer nada, porque não sabiam, do que gestores que estavam lá diariamente olhando o mercado, tradando, compra aqui, vende ali, analisaram a mesma janela e é um grupo de senhoras idosas que são herdeiras lá de um fundo de pensão, elas tiveram um resultado de retorno sobre os investimentos melhor do que os gestores ali de 3 ou 4 fundos que foram analisados. Então, isso prova o quê? Que, de fato, no caso delas, a decisão de, beleza, eu não entendo disso, eu vou deixar o que o meu esposo lá atrás definiu, deixa isso rodar, foi melhor do que uma série de pessoas técnicas olhando, definindo, fazendo, prevendo ali o que vai acontecer no futuro e tomando decisões. Então, eu acho que conto isso tudo para dizer que não é necessariamente só a parte técnica que vai fazer com que tenha uma percepção melhor. Pelo contrário, acho que nasce do que a gente vinha trazendo aqui de novo, de tu te entender, de tu buscar quais são os teus valores. Acho que isso tem um poder com certeza maior do que a parte técnica. Acho que é uma composição. Talvez, vamos colocar aqui percentualmente, acho que 70% emoção, 30% o conhecimento técnico. Sim, agora eu lembrei de um exemplo bem bom, porque acho que depende muito... Existem profissões específicas de pessoas que também não aprendem a lidar muito bem com dinheiro, né? Por exemplo, médicos, né? É um caso bem... Porque ganham bem, mas aí acabam gastando também bastante, né? Acho que tudo que eu li sobre finanças sempre dá esse exemplo do médico que ganha bem, mas ao mesmo tempo tá ali com 70 anos fazendo plantão. Por quê? Porque, coitado do senhor, com 70 anos ainda tendo que fazer plantão. Não ter educação financeira, não ter para ajudar, daqui a pouco me ajuda aí. Gastam mais do que ganham muitas vezes, aí tem que trabalhar plantão para dar conta tem uma vida, né, que daqui a pouco não poderia, não é que não poderia, posso porque eu pago, mas e aí? Aí o futuro. É aquela questão de tu tá sempre aquela ideia de nunca igualar o teu padrão de vida com o que tu ganha. Tu tem que estar sempre 1 ou 2 passos atrás. Porque quando tu iguala, primeiro, tu não volta atrás, né? Aquela coisa do paladar não retrocede. Então, assim, eu tô acostumado a viver nesse nível, como é que eu vou viver 2 abaixo? Então, E aí, o médico que tu trouxe é um exemplo perfeito e também, ao longo do tempo, a gente viu muitos casos, assim. Sabe que eu até tenho uma percepção de que isso tá mudando um pouco. Eu tenho visto mais médicos preocupados em ter um suporte do lado, alguém do lado, olhando mais para isso. Eu acho que, pega as gerações mais antigas, isso era um caso, assim, quase que 100%. Porque, tu estuda muito tempo, ganhando pouco ali, né? Aquela parte inicial. Aí, do nada, vira uma chave, tu começa a ganhar muito. E aí, tu, naquele momento, iguala o teu padrão de vida com o que tu ganha. Ou até, às vezes, supera um pouco, pensando que a coisa vai continuar crescendo. Mas chega uma hora que
tu não consegue mais controlar, e aí tu acaba vivendo uma vida toda dessa forma, e aí tem que trabalhar pelo resto da vida. Eu já tenho visto, assim, uma geração mais nova de médicos tendo uma preocupação maior com isso. Né? Tipo, peraí, deixa eu entender, deixa eu buscar um acompanhamento. Nós temos uma carteira bem grande, tem um assessor lá que ele basicamente só tem médicos hoje na carteira, e ele, até batendo um papo com ele, que a gente meio que chegou nessa percepção de o quanto hoje as gerações mais novas estão mais abertos a isso, e estão deixando para se preocupar, já se preocupam com isso mais cedo, do que às vezes um que só para perceber isso, às vezes no meio da carreira, mais do meio para o fim, e às vezes não dá tempo de tu montar um fundo que vai te garantir o mesmo nível de vida até talvez o fim da tua vida. Então, quanto antes tu tiver essa percepção, mais fácil é de, pô, beleza, eu vou trabalhar até tal idade, vou conseguir depois manter o meu padrão de vida, podendo relaxar um pouco. Pensando em qualidade de vida, né? Porque eu acho que é isso que falta, pensar no futuro. Exatamente. O meu marido é cirurgião plástico, por isso que eu também trago isso. De que a gente vê os colegas, né? Tem um padrão de vida X, e depois, né? Como é que faz pra enfim, dar um passo pra trás? É difícil, né? E não tem como. Não tem, difícil. Então, o cuidado, que nem ele fala, eu quero trabalhar até X idade, e para isso eu preciso cuidar da minha vida financeira agora. Sim. Então, eu poderia comprar, mas eu quero parar de trabalhar, não quero ser uma pessoa ali com 65 anos, 70, trabalhando para pagar as contas. Não, quero ter tranquilidade. Mas, e aí vamos E lá. às vezes não só trabalhando também, porque aí tu vê aí médicos ganhando super bem, mas que só trabalham, e aí a Escravo do família, como é que fica, né? Perfeito. Os filhos, então a gente também tem que Exato. pensar nisso, a vida acontecendo enquanto a pessoa tá lá ganhando, mas a vida tá acontecendo, Sim, né? justamente Então, por isso, né? eu acho que também é importante isso, assim, ter um certo equilíbrio, né? E liberdade, né? Pra você fazer o que Perfeito. quiser. Dinheiro é liberdade. Exatamente, o dinheiro vai te comprar ali na frente a liberdade. Acho que e essa questão do tempo, até a gente acabou não falando, mas esse é um outro ponto, pô, que eu vejo muita conexão, assim, né? O quanto é importante, eventualmente, no primeiro momento agora, tu tá deixando de consumir coisas que, pô, talvez tu quisesse, talvez até fosse importante pro teu momento, mas pensando nisso, vamos, lá na frente eu vou ter essa liberdade, vou ter, né, um tempo melhor para viver. E eu acho que a gente acaba também, e é uma coisa que eu também vivo no meu dia a dia, que é buscar essa linha, né? Entre, beleza, eu tenho que poupar para o futuro, eu tenho que pensar que lá na frente eu vou viver, mas também eu não posso só fazer isso, né? Não, de novo, não posso pegar o dinheiro como sendo ali o fim disso tudo, não. Ele é uma ferramenta para isso. E ao mesmo tempo eu também tenho que viver agora. Exato. Eu tenho que fazer viagem com as minhas filhas, eu tenho que eventualmente também comprar algo que para mim faça sentido. Uhum. Então, de que maneira tu equilibra isso? Porque, e aí voltando lá no livro, ele fala muito sobre isso. De tu não ser uma coisa nem outra. Nem tipo, beleza, eu vou gastar tudo agora e quando eu morrer que, né, cada um se vire. E de outro lado também tu não pode ser só, não, beleza, eu vou guardar e quando chega no final tu fala, mas eu não vivi nada e nem consigo, eu não me dou o direito de usufruir desse dinheiro. Então, acho que o nosso desafio é sempre viver nesse meio termo. Às vezes um pouco mais para cá, às vezes um pouco mais para lá, mas buscando estar sempre no fazer centro. essa dança. Essa né? dança, exatamente. E esse cuidado que eu acho muito difícil, assim, porque daqui a pouco, por exemplo, né? Comecei a viajar agora só de, sei lá, executivo. E aí, como é que faz pra depois tudo? Não tem como, não desaprende, né? É difícil. Quando o cérebro visita um lugar, ele nunca mais esquece. Então, é isso que eu também vejo, assim, pelos colegas, né? Agora, eu tô sempre viajando de executivo. Tá, mas é escravo do trabalho. Eu sei o quanto são escravos do trabalho, né? Então, não posso me dar o luxo de ficar um final de semana em casa ou uma semana, sei lá, meu filho nasceu. Porque o meu gasto é estrondoso, assim. E eu preciso viajar, eu preciso de classe executiva, eu preciso comprar troço. Então, isso como é ruim isso. A gente acaba sendo escravo, né? E a gente vê que não é uma felicidade. E olha como as coisas estão conectadas. Né? Pensa esse caso que tu trouxe agora, o quanto isso tem um impacto, por exemplo, numa família, né? Então, assim, tu te ausenta, pô, tu tá longe da tua esposa, tá longe dos teus filhos. Isso tende a trazer um problema pro teu relacionamento. Por mais que, sei lá, 1 ou 2 vezes no ano tu entregue algo de volta, que é uma viagem na executiva, que é um presente, alguma coisa assim. Isso não é mas nos outros 360 e poucos dias do ano, tu tá ausente, tu tá estressado, tu não tá vivendo. Então, é um pouco disso. Como eu falei, esse é um assunto que, pô, passaria aqui talvez uma semana conversando sobre, porque eu acho que tem muita conexão e a gente vai falando, vai trazendo exemplos e ver o quanto tudo isso está conectado, né? E, Rodrigo, por fim, né, o que ajuda alguém a construir uma relação mais consciente? Já falou um pouco, mas aí tu pode deixar a tua mensagem final. O que ajuda alguém a construir uma relação mais consciente e saudável com o dinheiro, sem tanto medo, sem tanta culpa, sem tanta vergonha, sem tanta impulsividade? Eu acho que assim, até vou usar a nossa conversa como uma grande base para essa minha conclusão, né? E eu acho que parte de tu te conhecer, né? Tu entender quais são os seus valores, né? O que de fato é importante para ti nesse momento que tu está vivendo. Eu acho que esse é o primeiro passo para depois tu fazer uma construção em relação à tua
o quanto como tu lida com o dinheiro. Então, beleza, eu me conheço, eu sei o que é importante para mim. A partir daqui, eu vou passar a buscar um pouco de conhecimento técnico, como eu falei, porque isso é importante. Mas sempre que eu for tomar uma decisão, eu vou revisitar aquilo que é importante para o Rodrigo, aquilo que é importante para a família, que é importante também para o meu futuro. Então, eu diria que tu te conhecer, tu ter uma percepção do momento que tu vive, isso é a base para que tu dê os próximos passos. Então, tu vai lá, tu te conhece, tu entende seus valores, tu vai ter que refletir também sobre isso, querendo ou não, o tempo todo. Eu acho que tu também simplificar a tua vida financeira é muito importante. Então, assim, simplificar, eu digo assim, daqui a pouco tu ter lá, eu tenho um empréstimo aqui, eu tenho meu dinheiro espalhado por vários lugares diferentes, eu não tenho alguém... E aí eu trago, né, claro, conectando com o nosso negócio, a importância de tu ter uma pessoa ao teu lado para te ajudar em relação à tua vida financeira. Né? Hoje, na GT, o que a gente busca é estar ao lado do nosso cliente em todos os assuntos que envolvem a vida financeira dele, seja qual for. A GT, ela nasce como uma casa de assessoria de investimentos, mas hoje a gente não usa mais esse termo, a gente usa assessoria patrimonial. Porque, de fato, o que eu quero estar do teu lado, da tua família e da tua empresa, seja qual for a decisão que tu vai tomar. E são, assim, praticamente todas as decisões que a gente toma no nosso dia a dia tem alguma questão financeira. Então, eu vou comprar a casa, eu vou alugar, eu vou trocar meu carro, eu vou fazer uma viagem, da onde eu vou tirar o dinheiro para isso, qual a melhor forma de alocar esse dinheiro, mas eu preciso de uma proteção, né? No caso dos médicos, por exemplo, eu preciso de uma proteção ali, de um seguro de vida que vai me dar uma segurança em caso, de repente, eu tiver algum problema que eu vou ter que ficar sem fazer plantão. Não, mas talvez não seja isso, talvez o caso seja já eu internacionalizar uma parte do meu patrimônio, pensando, né, em algum futuro. Então, hoje, ter um profissional do teu lado também te ajuda muito em relação a isso, porque, vamos lá, hoje o médico, continuar no exemplo do médico, o dia a dia dele cada vez se especializando, melhorando, atuando, mas não, de fato, ali estudando, olhando o mercado. Então, tu tendo, claro, uma inteligência emocional em relação às tuas finanças e um profissional qualificado para estar do teu lado, às vezes te dando um direcionamento, às vezes te fazendo pensar, ou às vezes mesmo te mostrando na ponta do lápis ali os caminhos, acho que isso é algo que também colabora muito para que tu tenha cada vez mais uma relação positiva com a parte financeira. E quem, agora, fora o roteiro nosso, assim, quem não tem uma organização, pensar no público que possa estar, né, depois nos ouvindo, que não tem organização financeira, que não tem conhecimento, por onde começar? Ou às vezes não tem nem condições, assim, de fazer grandes investimentos, né, mas que quer começar a ter uma organização. O que tu orienta, Rodrigo? Eu acho que assim, a gente falou de conteúdo, eu acho que esses 2 livros que eu citei são bons caminhos já para... Às vezes para trazer um pouco de... Enfim, nem todo mundo tem a mesma base ali de conhecimento, então acho que já para trazer um nível inicial de conhecimento, para fazer também refletir um pouco. Eu também vejo assim, a gente falou um pouco mal das redes sociais, mas o lado bom das redes sociais é a quantidade de conteúdo de qualidade que existe ali. Então, para te informar sobre finanças pessoais, por exemplo. Depois, né, num segundo nível ali, de fato buscar um profissional, seja ele qual for, então assim, seja um assessor de investimento, seja o gerente do banco que já te atende, para que tu comece a ter uma conversa em relação a isso. Acho que o papel, por exemplo, hoje do planejador financeiro, o planejador financeiro ele não é simplesmente falar de investimentos. Ele é alguém que eventualmente vai te ajudar a te livrar das dívidas, a organizar o teu orçamento pessoal, mensal. Então, acho que parte tudo disso, é de ter, como tu também trouxe ali em algum momento da conversa, tu ter consciência. Eu tenho consciência de que, não sobra nada, de que eu tô aqui talvez 3, 4, 5 anos atuando e eu não vejo o meu dinheiro. Então, levantar a mão, né, buscar um profissional que possa te ajudar com isso, acho que também, independente, de novo, do teu momento de vida, do quanto tu tem ou do quanto, né, tu quer te organizar para ter um profissional para isso é um caminho bem interessante para que tu vá. Então, buscar conhecimento, né, seja em livro, seja em rede social, ter um profissional do teu lado, acho que são 2 dicas boas, assim, para quem tá num momento meio perdido. Sim. Ele sabe que é um desafio, né? Porque eu, por exemplo, já comprei até um curso de finanças da Natália Arcuri, há um tempo atrás, assim, e nunca consegui fazer a planilha, a tal da planilha. Chamei meu marido para fazer, ele também não faz. Então, assim, nada como contratar alguém para te ajudar. Mas é a pessoa que não tem condição, né, de contratar alguém. Aí tem que ser no... Aí vai ter que ser um pouco assim, sabe que eu tenho planilha desde o dia que eu entrei no banco. Então, eu lembro que na época não era planilha, eu fazia num caderninho, inclusive eu até achei esses cadernos nesses tempos, assim, eu anotava lá. Porque assim, ter consciência de onde tu gasta pra mim, e aí aqui eu tô falando do Rodrigo, assim, sem nenhum conceito de finanças por trás, o que me ajuda é ter consciência de onde eu tô gastando. Então, todos os meses eu paro e faço um levantamento de onde eu gastei.
Então, por exemplo, agora eu tô até num momento mais descontrolado de gastos, mas que estava previsto, porque pô, teve casamento, teve apartamento novo. Então, né, não é um momento que eu gosto mais de estar, que tipo assim, só sai dinheiro, mas tá tudo organizado. Eu sei onde tá indo, eu tenho mapeado quanto eu gastei no casamento, eu tenho mapeado quanto eu tô gastando no apartamento, eu sei quanto eu gasto lá. Então, assim, pô, eu olho no mês, pô, esse mês a gente gastou muito em restaurante. Então, pô, mês que vem vamos tentar dar uma segurada em relação ao restaurante. Então, é isso. Às vezes é a dificuldade de tu pegar a tal da planilha e preencher. Mas eu vejo que é um primeiro passo que tu não precisa gastar nada. Mas tu daí, de novo, tu tem que ter a disciplina de tu fazer e, no primeiro momento, entender que não vai mudar muita coisa, porque tu só vai estar tendo consciência. E aí, depois, assim, beleza, eu entendi. Pô, meus gastos que eu não vejo aqui tá indo, sei lá, no aplicativo, tá indo em alguma coisa que eu compro ali que também não tem tanta necessidade. E aí começa a fazer os ajustes, né? E aí, enfim, aí sobra dinheiro, aí começa a dar os primeiros passos. Mas acho que tudo parte disso, de tu conseguir ter essa disciplina de preencher uma planilha, ou que seja, anotar. Eu gasto meu dinheiro em tais lugares. Porque se a gente não fizer isso, a gente não sabe. Exato. Sim. Eu A ia gente não falar vê. isso. Muita gente não sabe. Não Nem sabe, sei né? onde eu tô Exatamente, gastando. só vai gastando, né? Mas eu acho que fazer planilha é difícil porque dói, né? Dói. Claro, E aí tu vê, porque né? aí tu tem que Aí tu vê. enxergar ali E aí a tu para. realidade. Uhum. As chances de tu continuar fazendo planilha são baixíssimas, porque dói. É. E aí todo mês tu tem que olhar para aquilo. Tu tem que anotar o que tu gastou. Olha a relação da academia que tu fez, né? Academia é a mesma coisa. Pô, tu vai na academia, pô, mas daí tu não vê resultado cedo, aí, pô, é chato, o horário é ruim, tu tem que ir e tal. Então, assim, é um pouco de tomar consciência e, de fato, falar, beleza, isso é uma prioridade pra mim. Eu vou ter que fazer por mais que doa, por mais que eu saiba que eu vou ter que cortar ali algo que eu goste no primeiro momento. Tirar a mas recompensa organizar. imediata, tirar a recompensa imediata para uma recompensa mais a perfeito. médio e longo É prazo. isso aí. Acho que esse é o diferencial. Bom, Rodrigo, muito obrigada pela tua participação, muito importante. Eu, particularmente, aprendi um monte aqui Que bom. contigo. Eu também. Eu também. Agradecemos muito. Nós três, eu acho que aprendemos. E foi muito, muito importante o nosso bate-papo. Enfim, né? A porta do podcast está sempre aberta quando quiser retornar para Isso aí. falar algum assunto. Estamos sempre à disposição. Ficamos muito Maravilha. agradecidos. Valeu. Obrigado, eu agradeço o convite. Mais uma vez, assim, acho que uma troca muito legal, porque é um assunto que eu gosto muito. E, como eu falei, aprendi também, porque enfim, vocês são profissionais da área que eu admiro muito e acho que conecta de novo. Eu acho que o assessor de investimento, o assessor patrimonial do futuro, é a pessoa que vai conseguir conectar a nossa habilidade técnica que a gente tem hoje com o lado psicológico. E aí, né, fica talvez até uma recomendação para quem hoje está nesse mercado, de alguma maneira estudar, seja através de faculdade, seja através de algum curso que possa dar esse conhecimento. Eu acho que esse vai ser um grande diferencial do profissional do mercado financeiro do futuro. Então, agradeço vocês aí também pelo convite, fico à disposição, né, caso em algum momento vocês queiram trocar, tem algum outro assunto que eu possa contribuir. E se a gente conseguir hoje aqui também agregar para o pessoal que está nos assistindo um insight que seja, acho que a gente já ganhou o nosso dia, né? Com certeza. Exatamente. Então era isso. Pedir mais uma vez para quem possa curtir, comentar, compartilhar, nos seguir nas redes sociais, nossas, do Rodrigo. Conteúdo de qualidade. Isso. E até o próximo episódio. Tchau. Até. Tchau, tchau.